Fala, tropa! Hoje a gente vai seguir aqui no nosso Paciência Spider, tá certo? No último episódio vocês viram que a gente retomou nossa reputação diante de tanta adversidade, diante de tanta coisa aí, conversinha quais, a gente venceu, né? Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso lindo balé aqui, com calma, com leveza, entendendo que as cartas elas precisam se acostumar também com a vitória. A realidade já é muito dura e as cartas elas entendem isso, né? Então a gente precisa fazer com que elas também respeitem o momento da vitória que chega, não só para elas, mas para nós também, né? Uh, esse momento aqui já deu aquela encalacrada, e aí nós olhamos para as cartas aqui, entendendo se precisamos fazer uma nova pedida e convidar novos convidados. A gente fez pequenos movimentos aqui, bastante tímidos, poucos grupos aqui já se conheciam, né? E aí a gente vai ter que, a 1 minuto e 3 segundos, fazer a primeira pedida de cartas, né? Aqui a gente vai trazendo as cartas à baila, né? À baila, descobrindo se há necessidade de trazer cartas novas ou não, que tipo de movimentação as cartas estão fazendo, né? E aí a gente vai entendendo essa realidade aqui, né? Do nosso Paciência Spider. Então aqui a gente vai desbloquear aqui. A priorização do desbloqueio de cartas ela é fundamental, né? Fundamental para que nós entendamos a nossa realidade, tá certo? Realmente poderia ter feito aquele movimento ali, não estaria de todo errado, porém quis fazer uma graça e, e talvez não tenha sido das melhores, né? Mas aqui a gente vai avaliando o que nós o que a gente tem, né? O que a gente tem. Esse movimento aqui é interessante. Esse 8 aqui ficou realmente preso agora, né? Ficou realmente preso. Esse 5 aqui está perdido. Há um 10, porém o 8 está prendendo ali. Esse 5 também está prendendo 6 ali que poderia ir para ali. Mas aí a gente vai ter que ter calma para pedir novas cartas aos 2 minutos e 51, 52, tá? Para quem estiver anotando aí. Esse 6 apareceu, mas esse rei aqui simplesmente acaba com as possibilidades de colocarmos as cartas em algum outro lugar, né? Vira uma necessidade muito grande ter que tirar as cartas dali, né? Ter que tirar as cartas dali para conseguir fazer algum tipo de movimento, pois fica difícil agirmos assim, né? Fica difícil a gente agir sem essa sem essas cartas que poderiam ser de grande valia aqui, novamente um 8. As cartas gostam de se repetir e é um drama, né? É um drama a gente ver cartas que se repetem tanto assim. Você vê que falta repertório, porém a gente não pode ficar amedrontado, pois quem cria o repertório também é a gente, né? E aí, com cartas que estão com receios, com timidez, com qualquer tipo de inibição, a gente vai fazendo os movimentos aqui necessários para que consigamos desbloqueá-las, tá certo? Aqui a gente vai entendendo o nosso jogo, né? Esse 3 esse 3 e o 2, eles estão bloqueando exatamente todo esse ponto aqui, em que poderia ser concluído aqui, mais um AS que não apareceu ainda. Então, eu sinto que
aos 4h50, a gente vai chamar novos convidados para o nosso baile, tá certo? Aqui a gente precisa ter o entendimento, né? Aqui a gente precisa ter o entendimento do que estamos lidando, né? Esse 4 vem para cá. Deixa eu entender esse movimento. Esse 4 vem para cá, para isso daqui vir para cá, para isso daqui vir para cá, né? Esse 4 agora vai... isso aqui... esse... Pera que eu tinha visto a jogada. Eu tinha visto a jogada. O 6 está aqui, né? Seria de grande utilidade se nós conseguíssemos colocar isso aqui. Vamos entendendo, né? O que a gente tem, né? Isso daqui aqui. Vamos entendendo o que a gente tem. Isso daqui aqui. Esse 3 aqui, ele fica impedido de sair daqui, mas esse 4 pode sair daqui. Esse 2 pode sair daqui nesse 3. Esse 2 ele pode sair daqui nesse 3, tá certo? E aqui a gente vai respirar. Novamente, respirar é importante, respirar é necessário. A gente precisa de calma e cautela para fazer os movimentos nesse jogo que está encalacrado, né? É difícil, é uma situação realmente complexa em que nós precisamos entender que as situações elas exigem e são desafiadoras para os jogadores. Elas são complexas para qualquer um, na verdade, mas quem é o gamer de verdade que vai sentir a pressão, é óbvio, né? É a gente que está botando a cara aqui, não é o pessoal que está se escondendo através dos comentários, fazendo comentários vis sobre o nosso baile. E aí a gente precisa, né, entender que tipo de situação nós temos. Dito isso, vamos fazer esse movimento aqui, né, para entender o que aparece aqui. Novamente uma rainha. O que talvez não seja exatamente aquilo que a gente busca. Porém, um jogo limpo é melhor do que um jogo sujo, né? A gente aprende isso diariamente no BBB, tá certo? Vamos entender aqui o que a gente quer, né? O que a gente quer, o que a gente vê de necessidade nesse jogo. Um 6. Temos esse 6 aqui. Esse rei e esse 5 estão bloqueando, então talvez um 5 seja de valia para nós, né? Mas aí a gente vai contar com as cartas que tiverem que vir, tá certo? Para a gente também não pressioná-las em demasia. Então, aos 8h36, nós fazemos uma nova pedida de cartas e aí a gente entende que as cartas elas aparecem, né? Elas aparecem. O 5 não se apresenta, porém o 7 se apresenta sim. Um 4 aparece. Um 4 aparece sem um 5. Uma nova rainha aparece aqui, o que é estranho, porém vamos entender essa situação. Esse 4 tem que vir para cá, né? Esse 4 tem que vir para cá. Isso daqui vai vir para cá para liberar, mas aí não tem o 5. O 5 anda e segue desaparecido, né? Segue desaparecido, que é um drama. Porém, a gente vai entender essa situação aqui. Essa dama aqui está sem possibilidades de jogada, né?
desbloquear isso daqui seria de importância para nós. E aí a gente vai, então, fazer esse esforço, né? Mas aí vai precisar do 5. Um 5 que não se apresenta, né? O 5 para sair dali, para desbloquear esse 6 aqui, para desbloquear essas cartas aqui, a gente precisa de uma uma situação aqui importante, né? Uma situação importante que não percebo, que não percebo. Ah, esse 2 aqui, que pode ser contemplado por isso aqui, né? Pode ser contemplado por isso aqui. E para nós, talvez seja importante fazer também essa jogada aqui, né? Fazer essa jogada. A partir daí, não tem mais condições, né? A gente precisa fazer esse movimento para liberar o nosso jogo, para limpar o nosso jogo o máximo possível. Temos aqui um grupamento que precisa de um 5. Aqui nós temos um outro grupamento que também precisa de um 5. Aqui um 3. Aqui um rei. Mas, sinceramente, esse rei aqui pode esperar. Aqui um outro rei. Aqui um valete para a gente liberar. Fosse para cá, mas se o rei aparecer a gente consegue movimentar. Aqui o 9. Aqui também um 9. Aqui um 5 novamente, né? E aqui um rei e um ás vão fazer, will do the trick, né? Como as pessoas gostam de falar em inglês. Aqui também a gente tem esse repertório. Então aqui a gente vai aos 11h57 trazer novas cartas à baila. E o 5 ele aparece, pessoal. O 5 aparece, porém a vida não é um morango. E aí o 5 ele aparece sob o contexto de um 4 foda-se. Esse 3 vai ter que sair daqui, aí a gente vai fazer assim rapidão, rapidão, só para fazer isso daqui, para liberar isso daqui, para liberar isso daqui. Tá certo? O Wise ele aparece e aos 12 minutos e 28 a gente consegue liberar pela primeira vez um espacinho show de bola ali, tá certo? Então aqui a gente vai trazer o nosso jogo, né? Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada aqui para o nosso gameplay, que precisa de cautela também. Não é assim, não é qualquer carta que serve para sair mexendo, né? A gente já aprendeu isso em outras gameplays aqui, gameplays avançadas que a gente já fez aqui e que deram, de alguma forma, muito errado pra gente, né, pessoal? Então aqui a gente vai, com calma, entender a nossa situação, entender que tipo de jogada a gente pode fazer aqui. Um 5 está aqui, um 4 está aqui. Se a gente libera isso daqui, a gente faz a jogada necessária. Então vamos movimentar as cartas para que outras cartas sejam liberadas, né, pessoal? Com muita calma, a gente, a gente vai movimentando as cartas para conseguir concluir mais mais um pessoal ali, né? Mais uma jogada, né? Aqui a gente vai desbloqueando as cartas e, como um lindo balé, a gente vai trazendo tudo que é necessário para essa jogada, né, pessoal? Aqui a gente vai respirando, jogando, colocando as cartas, enfileirando-as dentro das possibilidades que nós temos para conseguir também desbloquear o máximo possível de cartas, tá certo? Aqui a gente faz movimentos premeditados de alguma forma, mas também a gente precisa da benevolência das cartas, é óbvio, né? Quem dançam são elas, não é só o mestre do salão que determina como a coisa vai ser conduzida, né?
Então aqui a gente vai com bastante calma, entendendo o que está acontecendo, entendendo que ainda temos esse 4 aqui completamente foda-se para retirar dali, né? Agora percebo que não tem mais lista de espera, né? O que preocupa, pois temos que achar as soluções aqui no nosso jogo. E aí eu diria que está bastante difícil, inclusive impossível, pessoal. Dessa vez não rolou, porém a gente fez ali uma gameplay, ok, não muito bonita, porém seguimos avançando. Bom, 370 pontos de experiência, nível 18 segue aqui. Acho que vai ser bastante difícil a gente chegar até o nosso o nosso nosso nível 100, mas a gente não desiste, né, pessoal? Então, até o próximo episódio.